Olá a todos, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um dia. Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome seja santificado nos nossos corações, no nosso meio, que nós não vivamos em hipocrisia, mas vivamos de acordo com a tua palavra, Pai. Obrigado pelo pão diário que tu nos dás e perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixes cair em tentação nas nossas concupiscências, nos nossos desejos somente carnais que nós não conseguimos controlar, mas antes, Senhor, livra-nos do mal. Eu peço-te por todos nós, porque somente Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Meus amados irmãos, glória a Deus, mais um dia, Deus seja louvado. Nós vamos começar aqui em Deuteronômio, capítulo 18 até Deuteronômio 20, versículo 20. Lembrem-se de que os sacerdotes levitas e todos os outros membros da tribo de Levi não receberão porção alguma da terra como herança entre as outras tribos de Israel. Em vez disso, os sacerdotes e levitas comerão das ofertas especiais apresentadas ao Senhor, pois essa é a parte que lhes cabe. Não terão herança entre os israelitas. O Senhor é a sua herança, conforme lhes prometeu. Estas são as partes que os sacerdotes receberão como sua porção dos bois e das ovelhas que o povo entregar como ofertas: a espádua, as queixadas e o estômago. Vamos ver aqui o que significa a palavra espádua, ombro, omoplata, aqui então esta parte, com a carne que reveste, ok. A espádua, as queixadas e o estômago. Deem também aos sacerdotes a primeira porção dos cereais, do vinho novo, do azeite e da lã na época da tosquia. Pois o Senhor, seu Deus, escolheu a tribo de Levi entre todas as tribos para servir em nome do Senhor para sempre. Se um levita decidir sair de sua cidade em Israel, seja ela qual for, e mudar-se para o lugar que o Senhor escolher, ele servirá ali em nome do Senhor, seu Deus, da mesma forma que todos os seus companheiros levitas que servem o Senhor naquele lugar. Comerá a sua porção de sacrifícios e ofertas, mesmo que também receba sustento de sua família. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete gouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou praticante do ocultismo ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. Amados, isto é bem claro aqui, ok? É justamente porque normalmente as pessoas tomam como um ou dois exemplos aleatórios, separados, individuais na Bíblia para fazer aquilo doutrina, mas isto é mandamento, isto é claro aqui, ok? Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, as expulsará de diante de vocês. Sejam inculpáveis perante o Senhor, seu Deus. As nações cujas terras vocês estão prestes a conquistar consultam feiticeiros e adivinhos, mas o Senhor, seu Deus, os proíbe de fazerem essas coisas. O Senhor, seu Deus, levantará um profeta como eu do meio dos seus irmãos israelitas, diz aqui Israel. Deem ouvidos a ele, pois foi isso que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, quando estavam reunidos ao pé do monte Sinai. Disseram: Não iremos mais ouvir a voz do Senhor nosso Deus, nem ver este fogo ardente, pois morreríamos. Então o Senhor me disse: Eles estão certos. Levantarei um profeta como você do meio de seus irmãos israelitas e porei minhas palavras em sua boca. E ele dirá ao povo tudo o que eu lhe ordenar. Eu mesmo pedirei contas de qualquer um que não ouvir as mensagens que o profeta proclamar em meu nome. Mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome algo que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, será morto. Interessante, amados, nos dias de hoje,
muitas pessoas dizem assim, Deus está-me a dizer que, e na verdade, amados, eu vou dizer que 99,9999% das vezes não é Deus que está a dizer, é apenas um sentimento, ok? Porque quando alguém vai para a Bíblia, nós podemos dizer, olha, Deus está a dizer isto aqui na Bíblia, mas por alguém ter um sentimento em relação a outra pessoa não quer dizer obrigatoriamente que seja Deus. Pode acontecer? Pode. Por isso é que eu não disse 100% das vezes. Mas isso são coisas esporádicas em que, raras até, em que tem algo prático nisso aí, ok? Não é algo doutrinário, porque a doutrina está toda na Bíblia, mas é algo prático. Por exemplo, olha, não vás por aquele caminho. Eu não sei, eu estou aqui a dizer algo que não é doutrina, ok? Mas a doutrina toda ninguém recebe nos dias de hoje, está toda revelada na Bíblia Sagrada. Então, amados, quando alguém diz assim, eu estou aqui a falar em nome do Senhor e falo coisas que estão de mim, que são minhas, eu mereço ser morto, a Bíblia diz. Talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma profecia vem do Senhor ou não? E esta é a pergunta que está no ar, né? Mas a Bíblia responde também. Se o profeta falar em nome do Senhor, mas suas previsões não acontecerem nem se cumprirem, vocês saberão que a mensagem dele não vem do Senhor. Amados, quantas vezes nós ouvimos pessoas a dizer isto vai acontecer, por exemplo, na altura do Covid, pastores a soprarem, o Covid desapareceu, ficou mais 2 anos. Então, amados, esses não são profetas do Senhor, Deus vivo, ok? Do único Deus. Esses são profetas do diabo, são profetas do seu próprio umbigo, são profetas do seu próprio ego, para enganar as pessoas, claro, e receberem alguns trocos financeiros, às vezes muito dinheiro mesmo, sobre isso, ok? Esse profeta presumiu arrogantemente que falava em meu nome, e vocês não precisam temê-lo. Então, amados, quando alguém diz, eu estou aqui, fala em nome do Senhor, e fala coisas da sua própria vida, da sua própria natureza, da sua própria carne, do seu próprio pensamento, não vale nada, nem precisamos de temer a esse aí. Quando o Senhor, seu Deus, destruir as nações no Antigo Testamento ele merecia morrer, ok? No Novo Testamento nós vemos alguma tolerância na questão de não matar essa pessoa, ok, mas de Deus é a vingança. Quando o Senhor, seu Deus, destruir as nações cujo território ele lhes dá, vocês tomarão posse da terra e se estabelecerão nas cidades e casas que elas construíram, essas nações. Em seguida separarão 3 cidades de refúgio na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Preparem estradas e dividam em 3 regiões a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como propriedade, com uma dessas cidades em cada região. Ou seja, 3 regiões diferentes e cada região tem uma cidadezinha lá, ok? Que nós já sabemos para quê. Não sei se vai dizer agora. Vai dizer agora, mas então eu vou ler aqui. Quem tiver matado alguém poderá fugir para uma dessas cidades de refúgio e ficar a salvo. O que, Simeão? É a primeira vez que eu estou a ler isto aqui. Isso é injusto. Não é. Aqui está a falar em algo acidentalmente. Alguém matou outra pessoa de maneira involuntária. Por exemplo, eu estou aqui a trabalhar na minha obra e de repente uma pessoa põe-se atrás, pum, e bate aqui na cabeça, por exemplo, ok, essa pessoa morre. Foi algo acidental, ok? E muitas outras coisas que acontecem até nos dias de hoje, mas quanto mais aconteciam naqueles dias ali, ok? Não havia tanto cuidado nesse sentido do ser humano. Então essas cidades serviam mesmo para aqueles que matavam involuntariamente cometer um homicídio. É involuntário, ok? Então... Foi um assassinato. Amados, foi involuntário, então Deus toma isso em consideração aqui, dá para ver claramente. Isso se aplica a alguém que, sem intenção e sem mostrar hostilidade anterior, matar outra pessoa. Ele poderá fugir para uma dessas cidades de refúgio e viver em segurança. Se acontecer, por exemplo, de alguém ir com um vizinho cortar lenha num bosque e quando um deles levantar o machado para cortar uma árvore, o ferro do machado escapar do cabo, ou seja, saía, atingir a outra pessoa e causar sua morte, o homicida poderá fugir para uma dessas cidades de refúgio a fim de salvar a vida. Se contudo a distância até
falta aqui a crase, até a cidade de refúgio for muito grande e acontecer que, irado, o parente encarregado de vingar a morte da vítima alcance e mate o homicida, o castigo não seria merecido, pois o fugitivo não mostrou hostilidade anterior. Ou seja, alguém sem querer mata uma pessoa, como nós vimos aqui este exemplo, e vem alguém da família daquele que morreu e mata aquele que matou. Aqui está a dizer que o castigo não seria merecido, ok? Isso não era para ter acontecido, essa pessoa vingar a sua morte porque foi sem querer, pois o fugitivo não mostrou hostilidade anterior à vítima. Hostilidade, ato ou efeito de hostilizar, qualidade de hostil, oposição declarada, romper as hostilidades, começar a... Aqui é algo propositado, basicamente, ok? Por isso, ordeno que separem 3 cidades de refúgio. Claro que nós podemos tratar hostilmente, combater, causar dano. É algo propositado nesse sentido. Por isso, ordeno que separem 3 cidades de refúgio em cada região. 3 regiões, cada região tem uma cidade. Se o Senhor, seu Deus, ampliar seu território conforme jurou a seus antepassados e lhes der toda a terra que lhes prometeu, separem mais 3 cidades de refúgio. Ele lhes dará a terra se vocês cumprirem cuidadosamente todos os mandamentos que hoje lhes dou, se sempre amarem o Senhor seu Deus e andarem em seus caminhos. Com isso, vocês evitarão a morte de inocentes na terra que o Senhor seu Deus lhes dá como herança. Do contrário, seriam culpados pelo sangue de inocentes. Se contudo alguém demonstrar hostilidade a seu vizinho, ou seja, querer causar dano, ficar à espreita dele, o atacar e matar, fugindo depois para uma dessas cidades de refúgio, as autoridades da cidade do homicida enviarão representantes à cidade de refúgio para trazê-lo de volta e entregá-lo ao vingador da vítima, para que ele execute o homicida. Não tenham pena dele. Eliminem de Israel a culpa de matar inocentes. Assim, tudo irá bem com vocês. Interessante, amados, foi dada a lei de Moisés, os 10 mandamentos estão lá a dizer não mate, mas é neste sentido aqui. Não mate voluntariamente, obviamente, aqui. Não sejas um homicida. Mas reparem, aquele vingador, ou seja, esta pessoa matou esta aqui, ok? E alguém da família deste aqui que morreu poderá vingar, porque este aqui matou de propósito, ok? Ele quis matar mesmo. Então esta pessoa, esta cometeu homicídio sobre esta aqui, mas este vingador não iria cometer homicídio sobre este aqui. Neste caso era até algo que Deus disse assim, não tenham pena dele. Eliminem de Israel a culpa de matar inocentes. Assim tudo irá bem com vocês. Simeão, e nos dias de hoje? Amados, depende, eu já disse isto umas 3 vezes aqui, vou continuar aqui, graças a Deus. Depende do estado, do país, ok? Isso aí, tem problema se um país tiver pena de morte? Não tem problema, biblicamente não tem problema, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ok? Mas, então tem problema se um Estado ou um país não tiver pena de morte. Também não tem problema. Isso depende daquele Estado, depende das leis daquele governo, ok? Assim tudo irá bem com vocês. Quando tomarem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança, jamais roubem terras de outros, mudando de lugar os marcos de divisa que seus antepassados colocaram. Não condenem alguém por um crime ou delito com base no depoimento de apenas uma testemunha. Os fatos a respeito do caso devem ser confirmados pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha mal intencionada se apresentar e acusar alguém de ter cometido um crime, tanto o acusador como o acusado comparecerão diante do Senhor, apresentando-se aos sacerdotes e juízes que estiverem de serviço na ocasião. Os juízes farão uma investigação cuidadosa do caso. Se a testemunha fez acusações falsas contra seu irmão israelita, apliquem-lhe a sentença que ela planejava para a outra pessoa. Ou seja, se esta testemunha
falsamente sobre este e diz que ele merece a morte. Então, quando eles descobrissem que este aqui testemunhou falsamente, ele iria merecer a morte. E por aí vai. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. O restante do povo ficará sabendo disso e terá medo de cometer tamanha maldade. Não tenham pena do culpado. A sua regra deve ser vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Jesus Cristo vai dizer isto no Novo Testamento, amados. Ele vai dizer assim: ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente, ok? Referindo mesmo a este texto aqui, no sentido de que antes havia um vingador, agora Deus é o vosso vingador. Mas Simeão, há pouco tu disseste que se o Estado ou o país tiver pena de morte, sim, mas porque lhes é dado esse poder. Agora aqui eu estou a falar de maneira pessoal e não de maneira de governo do Estado, ok? Eu estou a falar de maneira pessoal. Nós, nos dias de hoje, nós sabemos perfeitamente, Cristo veio nos dizer isso, que o que interessa não é olho por olho, dente por dente, ser vingador, porque Deus é o nosso vingador. Então, nesse caso, o que interessa é nós amarmos os nossos inimigos, bendizermos aqueles que nos maldizem, fazer bem àqueles que nos querem mal, ok? Esse é o ponto principal aqui que Cristo fala em comparação aqui. Então, isto aqui era errado? Não era errado, mas era incompleto, ok? A lei de Moisés, nós vemos claramente isso em Hebreus, principalmente. Se a lei de Moisés fosse completa, Cristo não precisaria de ter vindo. Mas a lei de Moisés era incompleta. Então ela não era perfeita. O objetivo da lei era a perfeição. Mas como a lei foi dada aos homens, os homens são imorais, corrompidos, pecadores, então a lei nenhum homem conseguiu cumprir a lei, somente Cristo conseguiu cumprir totalmente a lei. Por isso é que Cristo é o nosso é a expiação dos nossos pecados, ok? Isso é muito interessante quando nós entendemos a questão da lei, que a lei não era suficiente e que a lei veio com o propósito de ser um tutor, um babá ali nos tempos primários. Essa lei veio mostrar que o homem não é capaz de ser salvo pelas suas obras. Por isso é que até no Antigo Testamento, em que isto aqui era os dias, basicamente os dias eram basicamente isto aqui que nós estamos a ver, este olho por olho, dente por dente, vingança, bora, matança. Nós vemos Cristo a dizer, nós vemos Deus a dizer assim, sacrifícios misericórdia quero e não sacrifícios, algo parecido com isso aí. Amados, isso aí está no Antigo Testamento e também está no Novo Testamento. Davi, no Salmo 32, ele já mostra claramente, Senhor, não coloques em mim, Senhor, não peças em mim a culpa do meu pecado, Senhor. Limpa-me, não porque eu consigo, mas pela tua misericórdia. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Quando saírem para lutar contra seus inimigos e enfrentarem cavalos e carros e um exército maior que o seu, não tenham medo. O Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando se prepararem para a batalha, o sacerdote virá à frente e falará aos soldados. Dirá: ouçam, homens de Israel. Ao saírem hoje para lutar contra seus inimigos, sejam corajosos. Não tenham medo nem se apavorem. Nem tremam diante deles, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Ele lutará contra seus inimigos em seu favor e lhes dará vitória. Então os oficiais do exército se dirigirão aos soldados e dirão: alguém aqui acabou de construir uma casa, mas ainda não a dedicou? E se houver alguém nessa situação, vá para casa. Se você morresse na batalha, outra pessoa dedicaria a sua casa. Alguém aqui acabou de plantar uma videira, mas ainda não comeu dos seus frutos? Se houver alguém nessa situação, vá para casa. Se você morresse na batalha, outra pessoa comeria dos primeiros frutos. Alguém aqui acabou de ficar noivo de uma mulher, mas ainda não se casou? Vá para casa e toma a mulher como esposa. Se você morresse na batalha, outra pessoa a tomaria como esposa. Amados, vejam o cuidado de Deus aqui.
muitas vezes nós somos de extremos, né? Isto é maravilhoso. Nós somos realmente de extremos. Ou nós passamos para um de, não, eu sou cristão, vejam o que é que os discípulos fizeram, então eles deixaram tudo. Eles foram atrás de Jesus e... o que é que aquele Simão, acho que é aquele que estava com uma legião de demónios e que Jesus curou, Simão queria segui-lo e Jesus disse assim, não, tu vais dar o testemunho em tua casa. Amados, nem sempre é literal alguma coisa que nós não podemos, nem sempre é assim apenas, não, é para seguir, é para deixar tudo, eu não vou cuidar da minha mulher só para estar na igreja 24 horas por dia. Amados, nós temos que entender a essência do Evangelho, a essência do que Deus quer. E isso só vem com a prática, amados, através do Espírito Santo. É Ele que nos ensina todas as coisas, mas vem com a prática. Então, isto está claro aqui, amados. Deus, mesmo aqui, Ele queria que aquela pessoa que tinha que iria ter uma casa, mas ainda não tinha desfrutado, aquela pessoa que plantou, mas ainda não tinha colhido, aquela pessoa que, neste caso, o homem que já estava noivo. Aqui estas 3 pessoas que eu falei são homens, ok? As mulheres não iam para a guerra. O homem que estava noivo, mas não tinha desfrutado, ou seja, ainda não tinha casado, Deus disse assim, olha, eu quero que vocês tenham o vosso tempo de deleite. Ok? E isto, muitas pessoas dizem assim, a Bíblia diz que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, mas tu tens. Jesus Cristo não teve, mas tu tens. Os discípulos, mesmo assim nós vemos Paulo a dizer, eles tiveram mulheres, ou seja, cada discípulo teve uma mulher, ok? Então nós entendemos que eles tiveram onde reclinar a cabeça. Cristo Jesus é que não teve. E quando nós somos cristãos, nós estamos sujeitos a, por vezes, não termos onde reclinar a cabeça, ou seja, passamos por dificuldades, por perseguição. Mas, amados, isto aqui é cuidado de Deus. Ele quer que nós nos deleitemos naquilo que Ele nos dá. Porque se nós pensarmos bem, será ingratidão nós não usufruímos daquilo que Deus nos dá. Da simplicidade, das pequenas coisas que realmente são grandes, na verdade. Os oficiais também dirão, alguém aqui está com medo ou angustiado? Se estiver, vá para casa antes que amedronte mais alguém. Vejam, se alguém é frouxo aqui, se alguém não está naquela condição, ok? Está apto para a batalha, nessas condições. Mas se está com medo, se é frouxo, mais vale não estar aqui, que é para não esse medinho não passar para os outros. Queremos homens valentes aqui, homens corajosos. O que é que diz aqui? Qual é que foi a palavra? Sejam corajosos, aqui diz. Não tenham medo, nem se apavorem, nem tremam diante de Deus, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Glória a Deus, amados. Quando os oficiais terminarem de falar aos soldados, nomearão comandantes para as tropas. Quando vocês se aproximarem de uma cidade para atacá-la, primeiro proponham a paz a seus habitantes. Se eles aceitarem as suas condições e abrirem as portas, todo o povo dentro da cidade os servirá com trabalhos forçados. Se eles recusarem a proposta de paz e se prepararem para lutar, cerquem a cidade. Quando o Senhor, seu Deus, lhes entregar a cidade, matem à espada todos os homens. Ou seja, é assim, essa cidade, Deus disse assim, essa cidade vai ser vossa, ok? Eu estou com vocês. Vocês podem dar uma oportunidade para eles serem como escravos vossos, ok? Como vossos trabalhadores. Se eles não aceitarem, ataquem. Matem todos os homens. Contudo, poderão tomar para si as mulheres, as crianças, os animais e tudo que acharem na cidade. Poderão aproveitar todos os despojos dos inimigos que o Senhor, seu Deus, entregou em suas mãos. Então, quer dizer que eles podiam aproveitar os despojos. Sim, na maioria das vezes, como Deus está aqui a dizer, sim. Mas há vezes em que eles não poderiam aproveitar os despojos. E nós vemos que Israel, o povo foi muito castigado por fazerem erradamente. Nós vamos ver mais à frente. Por fazer erradamente, porque Deus disse, agora não façam isso. E eles fizeram a mesma.
Essas instruções se aplicam somente às cidades muito distantes e não às cidades dos povos que vivem na terra em que vocês entrarão. Nessas cidades que o Senhor lhes dá como herança, destruam todo o ser vivo. Ou seja, amados, eles irão entrar naquela cidade, na terra prometida. Eles estão prestes a entrar na terra prometida. Deus está a dizer, destruam tudo. Tudo. Homens, mulheres, crianças, tudo. Animais, tudo. Ok? Isso aí... claro que nós vemos que Deus vai fazer isso aos poucos. Mas qual é que era a insistência? Porquê que Deus disse para destruir tudo? Porque eles eram contra Deus. Os seus ensinamentos, as suas práticas eram contra Deus. Então, se eles eram contra Deus, Deus disse, é melhor acabar com tudo, que é para Israel, o meu povo, não ficar com as suas práticas. Ok? Para não se deixar consumir com isso. Destruam completamente os hititas, amorreus, cananeus, fariseus, heveus e jebuseus, conforme o Senhor seu Deus lhes ordenou, e se evitará que os povos da terra os ensinem a imitar os atos detestáveis que eles praticam quando adoram seus deuses. Coisas que fariam vocês pecarem contra o Senhor seu Deus. Amados, nós até podemos dizer assim, que injusto, então os povos não poderiam ter as suas práticas, mas nós estamos aqui no século XXI e é tudo muito aberto. Amados, uma coisa interessante que nós temos que entender, este mundo foi criado por Deus, não foi criado por ti, nem por mim, ok? Então as regras são de Deus, não são tuas, não são minhas. Mesmo assim, tu merecendo ir para o inferno, Deus está-te a dar dia após dia para tu te arrependeres, para tu realmente entenderes que só por meio de Cristo é que tu terás a vida eterna. Se tu não fores por meio de Cristo, tu não terás a vida eterna. Não, mas Buda, muçulmanos, Maomés e espiritismo, isso aí vai fazer com que a pessoa chegue a um tipo de céu, não é? Não. A pessoa vai para o inferno. Porque a Bíblia diz claramente que Jesus é o caminho, o único caminho, a verdade e a vida, para chegar ao Pai. E ninguém, Jesus disse, vem ao Pai mostrando que eles eram um só, que estavam de acordo, que eles eram um só. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então, mas eu considero Jesus um homem de bem, dizia o pessoal do Espiritismo. Não, Jesus foi importante. Os muçulmanos dizem, não, foi um profeta, sim, um bom profeta. A Bíblia diz muito mais que um profeta. E eu não estou a falar de João, eu estou a falar de Jesus. Ele é o Filho de Deus e tem que ser considerado por nós Filho de Deus. Ele não pode ser apenas um profeta. Deus tinha um filho apenas, enviou para te salvar e para me salvar. E nós mesmo assim queremos rejeitar. Queremos dar ouvido a essas falsas religiões, amados. É isso que nós temos que entender. O que é que nós realmente queremos? Nós queremos servir a Deus de maneira plena ou queremos ser frouxos e andar de um lado para o outro? E agora a ansiedade está em cima de mim. Claro que a ansiedade está em cima de ti. Tu não confias em Deus. Mas eu tenho problema emocional, tenho problema de... Ok, eu entendo que alguns casos, em raros casos, alguém tenha mesmo um problema, ok? Pode ser em termos das suas hormonas e tudo mais, físicos. Pode. Eu entendo que alguém tenha tendência para ficar mais triste e tudo mais, mas não desamparado, mas não destruído. É isso que nós temos que entender. Se acreditas plenamente que Deus está contigo, independentemente do que acontece com o nosso corpo físico, ok? Aqui estou a falar da parte física. Independentemente do que acontece, nós temos que procurar esse não estejais inquietos por coisa alguma. Em vez de estarem inquietos por coisa alguma, as vossas petições façam-nas conhecidas diante de Deus. Como? Orando e suplicando, com ações de graças, sendo grato por tudo. Dessa maneira, a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, ela guarda o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Então repara, só quando nós nos chegamos a Ele verdadeiramente derramados, vou dizer desta maneira, é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Então não são comprimidos, não são psicólogos, não são psiquiatras, nada disso. Deus dá-nos paz plena. Paz que excede todo o entendimento. Como é que então tu procuras em seres humanos esse entendimento para teres paz? Como é que tu procuras em ti próprio? Não, eu vou pensar desta maneira. Para com isso. Acredita em algo sobrenatural.
Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não procures mentalidade humana em algo que não tem nada a ver. Se tu procurares mentalidade humana, tu vais ter apenas carne. E a carne não pode agradar a Deus. Ah, Simeão, mas então nós pensamos de maneira espiritual. Graças ao Espírito Santo, não graças a ti, não graças a mim, ou ao meu pensamento, ou ao teu pensamento. É isto que nós temos que entender, amados. Não é injusto Deus querer matar toda a gente. Injusto, se eu for dizer assim, é Ele não matar toda a gente. Porque tu e eu somos pecadores. Nós temos que entender esse padrão, porque esse é o padrão de Deus. Não é o teu padrão. O que tu achas justo. O que interessa o que tu achas justo ou o que eu acho justo? Ah, não. Tu és muito. És muito legalista. Olha, lê a Bíblia. Se há alguém que está a ter misericórdia, à espera que tu te arrependas, alguém que te quer salvar, é Deus. Chamas isso legalismo? Legalismo é tu chamares-me a mim, ou nós ouvirmos alguém chamar a nós cristãos de legalistas. Isso é legalismo. São as pessoas acharem, não pode fazer aquilo. Reparem, amados, isto é interessante. Nós vemos todo o tipo de coisas, mas se um cristão diz alguma coisa, já é muito agressivo. Porquê, amados? Porquê? Porque isso é espiritual. Amados, quando nós vemos Deus a dizer assim, destruam tudo, inclusive mulheres e crianças, nós vamos pensar, é injusto, Deus criou todas as coisas, Ele quer santidade. E neste caso aqui, amados, Cristo não tinha vindo, o Espírito Santo não tinha sido, vou dizer novamente esta palavra, derramado por meio de Cristo Jesus. Então, amados, eles tentavam por eles mesmos. E foi assim mesmo, para mostrar que o homem não é competente para ser salvo. Somente Cristo Jesus teve toda a competência para cumprir toda a lei e por isso Ele é o nosso sumo sacerdote, a nossa expiação, ok? A nossa salvação. Amados, o que interessa neste mundo é nós estarmos em Cristo. O que interessa neste mundo é nós obedecermos à sua palavra. Não é aquilo que... não, mas eu vou ser alguém que vai abraçar todas as pessoas. Não tenho inimigos. Vamos ler a Bíblia e com a graça de Deus que o Espírito Santo nos diga então a realidade, ok? Quando cercarem uma cidade e a guerra se prolongar, não cortem as árvores com machados. Comam dos frutos, mas não cortem as árvores. Acaso as árvores são inimigos para que vocês as ataquem? Cortem apenas as árvores que vocês sabem que não dão frutos e usem-nas para fazer o equipamento necessário no cerco à cidade inimiga até que ela caia. Vamos fazer uma pequena pausa e já voltamos, se Deus assim permitir. Glória a Deus, amados. Lucas 9, 28 a 50. Cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte para orar. Enquanto ele orava, a aparência de seu rosto foi transformada, suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Amados, diz aqui claramente que Moisés e Elias apareceram. Simeão, podes-me explicar? Não. Porque eu não sei como é que isto é possível, ok? Mas eu acredito plenamente. Isso aí é uma fé cega. Porquê? Por eu querer limitar a Deus é uma fé cega? Não, Deus é limitado. Eu é que sou limitado. Cego eu sou. Eu estou a tentar ver como Deus fez isso aqui. Por isso é que eu digo, vou acreditar. Tinham um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele.
Mas nós temos que entender que eles estavam muitas vezes com sono, eles adormeciam. Às vezes nós queremos apontar o dedo, mas amados, eles estavam de um lado para o outro. É muito cansativo isto aqui. Nós não imaginamos. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, falou: Mestre, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma será sua, outra de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os envolveu, enchendo-os de medo. Reparem que Pedro foi injusto aqui. Pedro estava ali com os outros dois, estava tudo bem, então vamos fazer 3 tendas, vamos prolongar este momento ao máximo, ok? Eu quero a vossa companhia. E os outros discípulos? Amados, cadê os outros discípulos? Cadê toda a humanidade? É interessante que muitas vezes Pedro teve uma boa intenção, claro, de querer prolongar aquilo, mas não é a boa intenção que é válida para entrar no reino dos céus. O que é válido é Cristo. Pedro também teve uma boa intenção a dizer: Jesus, não vás para Jerusalém para que não morras. E Jesus disse assim, por outras palavras, cala-te, enganador, cala-te, Satanás, no sentido enganador. Então, amados, nem sempre a boa intenção é realmente o melhor. Então uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho, meu escolhido, ouçam-no. Quando a voz silenciou, só Jesus estava ali. Naquela ocasião, os discípulos não contaram a ninguém o que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Um homem na multidão gritou: Mestre, suplico que veja meu filho, o único que tenho. Um espírito impuro se apodera dele e o faz gritar. Lança-o em convulsões e o faz espumar pela boca. Sacode-o violentamente e quase nunca o deixa em paz. Supliquei a seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Temos que entender que Pedro, João e Tiago não estavam lá. Okay? Eles estavam com Jesus. Então os outros discípulos não conseguiram expulsar. Jesus disse: geração incrédula e corrompida. Até quando? Eu estou a dizer isto porque está aqui a dizer, amados, vejam. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro. Ou seja, já tudo estava a acontecer. Enquanto todos... Aqui. Jesus disse: geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Então disse ao homem: traga-me seu filho. Quando o menino se aproximou, o demónio o derrubou no chão numa convulsão violenta. Jesus, porém, repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o devolveu ao pai. Todos se espantaram com a grandiosidade do poder de Deus. Enquanto todos se maravilhavam com os seus feitos, Jesus disse aos discípulos: ouçam-me e lembrem-se do que lhes digo. O Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Eles, porém, não entendiam essas coisas. O significado estava escondido deles, de modo que não eram capazes de compreender e tinham medo de perguntar. Os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria o... Eu vou fazer aqui uma pequena pausa só para pensar, enquanto todos se maravilhavam. O evangelho escrito por outro discípulo fala... Eu acho que é nesta parte que fala assim: mas esta casta só sai com oração e jejum, ok? Não quer dizer que aqui não seja a mesma coisa, mas no outro dá mais esse detalhe, que é um detalhe muito, muito interessante, ok? Então, muitas vezes nós achamos que fé é uma coisa que nós não conseguimos ver, até é o oposto. Fé tem muita prática aí. Os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, trouxe para junto de si uma criança pequena e disse: quem recebe uma criança como esta, em meu nome recebe a mim. E quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Portanto, o menor entre vocês será o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém usar seu nome para expulsar demónios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Não o proíbam, disse Jesus. Quem não é contra vocês é a favor de vocês. E nisto aqui eu vou-vos dizer uma coisa.
vocês sabem, eu sou alguém que quer conservar a palavra. Mas, infelizmente, amados, muitos que se dizem conservadores, eles, novamente eu falo, eles são extremistas. Parece que já não há nada, né? Amados, nós temos que levar isso para as nossas vidas. Não o proíbam, disse Jesus. Quem não é contra vocês é a favor de vocês. O outro cristão que provavelmente, amados, tem um ministério diferente que o meu, por ele fazer o seu ministério, não estou a falar somente nesta parte aqui, não, relacionada com este contexto. Estou a falar qualquer ministério. Por ele fazer outro ministério não quer dizer que ele não seja bom. Por ele ter outra maneira de falar não quer dizer que ele não seja bom, ok? Ele não é contra mim? Não. Então é a meu favor. Ele prega o Evangelho. Alguém que prega o Evangelho, amados, é isto que nós temos que entender. Independentemente se é congregacional, pentecostal, batista bíblico, batista da convenção, seja o que for. Se ele pregar realmente o Evangelho, ele é nosso, irmão. Então. Então e os católicos? Há católicos que não adoram Maria porque sabem que é errado. Como é que isso é possível? É verdade. É verdade. E então? Eles são meus irmãos em Cristo, eles pregam o Evangelho. Qualquer pessoa de qualquer denominação deste planeta Terra, se ele pregar e viver o Evangelho, ele é meu irmão em Cristo. Não é uma denominação que me faz ter irmãos, até porque em todas essas congregações, denominações, existem pessoas más, que não são irmãos, pessoas falsas. Então, amados, o que interessa aqui é a pessoa realmente pregar o Evangelho. Agora, se a pessoa não prega o Evangelho, seja em que denominação for, a Bíblia diz que ela seja amaldiçoada, que ela seja anátema. Não é brincadeira. Salmos 73, 1 a 28. Salmo de Asaf. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar apesar da sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades, e em seu orgulho ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus, e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. Quanto é que nós vemos isto muito, amados? Nós muitas vezes podemos pensar, o outro não é cristão e ele tem as coisinhas todas e tudo mais. Senhor, eu quase caí porque eu estou a desejar ser como aquele só para eu não ter essas dificuldades e tudo mais. E até as pessoas deste mundo, eles ouvem esse tipo de palavra, esses coaches. Eu não vou dizer coaches da vida, que é aquela expressão da vida. Eu vou dizer coaches da morte mesmo. Eles têm... Pessoas seguem essas pessoas. Claro que seguem. Claro que seguem. É contra Deus. Claro que seguem. É a favor da sua carne. Claro que seguem. Falam como se fossem donos dos céus e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Ou seja, aqueles homens... Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? Amados, esta é a beleza dos salmos. Isto é tudo de maneira hiper espiritual. Ele está a dizer, Deus, eu estou quase a cair porque eu quero ser mau só para ter aquilo que os outros têm. E ele até pergunta, foi à toa que mantive o coração puro? Foi para nada? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender porque prosperam. Que tarefa difícil. Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles.
Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. Amados, a Bíblia tem um versículo em Provérbios que diz assim: Senhor, eu creio que seja em Provérbios, não me faças demasiado rico para que eu diga, não preciso de Deus, e não me faças demasiadamente demasiadamente pobre, para que eu não acabe por roubar por um pedaço de pão e aí eu, além de não confiar em ti, eu começo a pecar. Então, amados, tanto a pobreza extrema quanto a riqueza, tanto a pobreza no sentido pesado quanto a riqueza no sentido pesado, eles são duas coisas que podem afastar a pessoa de Deus, se a pessoa não confiar, ok? Claro que os dois confiarão em Deus, mas por motivos diferentes aqui. É difícil, amados. E o mais difícil não é o pobre, é o rico. A Bíblia é clara nisso aí, ok? No Novo Testamento, Jesus fala disso aí. A Bíblia toda fala disso aí. 1 Timóteo 6, por exemplo. 1 Timóteo 6 fala disso. Ou então, tentei compreender porque que eles prosperam. Que tarefa difícil. Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. Amados, vocês sabem aquele versículo que diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28, eu creio. Amados, todas as coisas, não é o que é aparente. Eu agora estou a ter muito dinheiro. Deus está comigo. Não quero dizer isso, ok? Não quero dizer isso. Então, amados, se eu estou em Cristo Jesus, se eu vou para Cristo Jesus, se eu, quando peco, me arrependo verdadeiramente, há uma transformação, uma mudança de vida, eu creio plenamente que Cristo Jesus é o meu Redentor, o meu Salvador, que Deus existe e que Ele é o meu galardoador, porque a Bíblia diz isto aqui mesmo. Amados, se eu entendo e se eu vivo dessa maneira, então eu tenho que acreditar que todas as coisas que me acontecem cooperam para o bem daqueles, neste caso para o meu bem, porque eu amo a Deus, porque Ele me chamou. E isto é para todos, ok? Estou só a dizer individualmente para que todos pensem dessa maneira. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles. Como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que meu coração, ou seja, o sonho acaba de repente, passa rapidamente. Percebi então que o meu coração se amargou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante a teus olhos, devo ter parecido um animal irracional e, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita. Amados! Se isto aqui não é misericórdia, o que é? Se isto aqui não é graça, então o que é? Ele entendeu o erro dele quando foi à casa do Senhor. Ele entendeu o destino daqueles que ele já estava a invejar. Asaf. Ok, ele admite, eu fui tolo e ignorante. A teus olhos deve ter parecido um animal irracional. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e me conduz a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destróis os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos tuas maravilhas. Provérbios 12, 10. O justo cuida de seus animais, mas os perversos são sempre cruéis. Glória a Deus, amados. Deus seja louvado em todo o tempo. Permaneçamos todos na Bíblia para que ela permaneça em nós.
Vamos orar uns pelos outros e até o dia de amanhã, se Deus permitir. Amados, é importante estarmos uns com os outros e orarmos uns pelos outros para a comunhão. Deus seja louvado em todo o tempo. E mais uma vez eu digo até amanhã, se Deus permitir. Amém.